eu sou a ramada dessas árvores sem nome e sem valia, sem flores e sem frutos. De que gosta a gente cansada e os pássaros vazios. É muito difícil para mim, que eu só tive uma escola primária. Fui tomar conhecimento de uma gramática quando meus filhos foram fazer ginásio, que trouxeram uma gramática em casa, aí eu peguei, abri, folhei, li e cheguei à conclusão, se eu tivesse de escrever pela gramática, não escreveria coisa nenhuma. Eu desisti da gramática. Gosto de fazer os doces, eles me dão dinheiro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura coletiva. Só que hoje nós iremos fazer uma grande homenagem a Cora Coralina. Foi uma das grandes escritoras, né? Tem um trecho logo no início do vídeo que vai mostrar um pouco ela mesma recitando seu próprio poema. Então, ela vai fazer parte aí das grandes escritoras que o Brasil tem e já teve, né, em toda a sua história. Inclusive, esse é um projeto deste ano, 2022, para o nosso canal. A gente vai analisar, a gente vai olhar, vai ver como era a vida dessas mulheres incríveis, né? Então, estamos comemorando esse ano, né, através da literatura feminina dentro do Brasil. Então, quem foi Cora Coralina? A gente já viu ela lá no início mostrou um trecho dela recitando seu próprio poema e falando um pouco sobre suas dificuldades em mostrar como era escrita para ela a literatura, né? Que não só a gramática era uma forma de escrita, mas sim a forma de que é falada, que é vivida. Então, Ana Liz de Guimarães Peixoto, também conhecida aí como Cora Coralina, ela nasceu na cidade de Goiás, no estado de na cidade de Goiás, no estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. Era filha de Francisco e de Paula Lins de Guimarães Peixoto. Ele era desembargador, ele é nomeado também pelo Dom Pedro II, e a sua mãe era Jacinta Luiz de Couto Brandão. Também cursou apenas a terceira série do curso primário. E aí, Cora Coralina também ela vai trazer um relato da sua vida, que a mãe ela não sabia escrever direito, não sabia ler, mas o pouco que ela sabia lhe passaram. Então, assim, a gente vê um pouco aí da questão da educação, né, de forma diferenciada, analisando também aquela velha opinião de trazer novamente de foco a literatura mais humanizada, a literatura de forma que a mulher ela tenha foco, né? Que a mulher ela pode escrever, que a mulher ela pode falar sobre o que ela achar melhor. Então, Cora Coralina, ela também vai trazer em sua entrevista a questão de que as mulheres, né, as meninas que nasciam naquela época, eram vistas e produzidas aquela ideia de que a mulher ela deveria casar-se, que a mulher ela não poderia produzir, que ela não poderia pensar, que ela não poderia agir. Né? Então, ali, ela vai ver um modo diferenciado, um modo patriarcal de vivenciar. E também em suas obras é muita questão aí de infância, de questões de memorização, de memórias, de algo que ela já viveu, de algo que ela está revivendo, de algo que ela quer falar. Então, a Cora Coralina é daquela escritora que ela quer falar tudo que ela já viveu, tudo que ela conquistou. Sem falar na questão da Ana. Né? Ela fala muito da Ana, porque seu nome é Ana Liz de Guimarães Peixoto, mas existia várias e várias Anas. Né? Ela fala ali não só dela, mas de outras Anas, de outras meninas que nasceram como ela, que nasceram na época dela, né? Que viveram daquela forma, naquele século, naquele período. Então, a gente vai ver a Cora Coralina como uma mulher incrível, né? Ela, como ela falou, ela só publicou a obra dela depois de muitos anos, né? Aos 70 anos, ela vai lá e publica a sua primeira obra. Então, é um vastidão aí, né? Uma vivência muito grande que ela teve.
Então, a gente analisando aí Cora Coralina e sua vida, ela foi uma menina muito pacata e muito reservada. Cora Coralina, ela começou a escrever poemas e contos quando tinha apenas 14 anos, chegando a publicar em 1908, no Jornal de Poemas, que o seu primeiro poema era intitulado A Rosa, criado com algumas amigas. E em 1910 veio a tragédia na Roça, né, que foi publicado pelo Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. Hoje, a Cora Coralina, ela é uma patrona ali de Goiás, ela tem um museu, a sua casa se transformou em um museu. Quem quiser ter acesso, né, quem tiver curiosidade, lá está aberto para visitações, para guia turísticos e tudo mais. Então, usava-se do pseudônimo Cora Coralina. É muito estranho a gente ver que o nome dela é diferente, mas ela usava um pseudônimo, até porque naquela época o pseudônimo era muito comum entre as mulheres, né, pelo fato de elas não poderiam publicar, que elas não poderiam falar, então elas acabavam adquirindo ali um pseudônimo para poder exemplificar a sua ideia. Em 1911, Cora Coralina fugiu como advogado e se divorciou de Candito Tolentino Bretas, indo morar em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Em 1922, foi convidada para participar da Semana de 22. Para quem não sabe o que foi a Semana de 22, em nosso site, que eu vou deixar aqui no card, ele vai trazer a questão da Semana de 22 através de um podcast. Vai ser uma roda de conversa na qual a gente vai trazer essa questão do que foi a semana de 22, quais foram os marcos. Então, aí a gente vai ver a participação aí dela na semana de 22, mas foi impedida pelo marido. Então, a gente ainda vê aquela questão do patriarcal, né? Do homem comandar, do homem mandar, a mulher ser submissa às questões masculinas. Então, a Semana de Arte Moderna, ela não pôde participar, ela não foi a fundo, que foi uma grande tragédia, né, para ela, já porque a Semana de 22 foi um marco para a época, né, esse ano de 2022 está completando aí 100 anos da Semana de Arte Moderna, que teve vários artistas, vários movimentos que fundaram aí a partir da Semana de Arte Moderna. E só em 1934, depois da morte do marido, o advogado, Cora Coralina tornou-se doceira para sustentar os filhos. Então, ela vai passar por vários problemas aí financeiros, vai passar por vários problemas aí relacionados à vivência dela, e ela acaba deixando um pouco a escrita e voltando aí para a mulher do lar, né? A mulher agora sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Então, ela vai agora deixar de lado a produção um pouco e vai se tornar doceira em Goiás, né? Ela volta de novo e vai se tornar doceira, e ela viveu por muito tempo de sua produção de doces, embora sua história, sua continuidade escrevendo, produzindo poemas ligados à sua história, aos ambientes em que foram criada, e dizia mais doceira do que escritora. Então, ela acabou não deixando totalmente de lado, ela escrevia, mas escrevia bem pouco, porque a demanda dos doces era muito grande, mas ali ela sempre estaria escrevendo algo relacionado à sua história, à sua vida, à sua vivência, à sua infância. Então, ali, Cora Coralina acaba transformando sua vida em poesia, em obra. Aí temos uma foto dela, né? Foto de Cora Coralina aos seus 20 anos, aos seus 20 após se casar-se, né? Então, Cora Coralina acabou se casando com esse advogado, e essa foi a única imagem que tem, né? Uma fotografia dela desse período. Partindo disso, a gente vai ver aí Cora Coralina e sua casa em Goiás, né? Essa casa aí, ela vai ter um documentário que mostra a entrevista dela, que mostra essa parte da casa, que ela vai mostrar cada parte da casa dela. É impressionante, porque ela tem uma história para ser contada, ela tem uma história a ser narrada, então ela acaba trazendo muita memória. Ela é uma escritora que vai trazer muita a memória infantil, a memória juvenil, a memória de adulta. Então, ela vai trazer vários relatos dentro de seus poemas, dentro de seus livros, com relação à memória. Partindo disso, a gente vai ver aí uma foto dela na produção de doces, né? Ela exemplifica aí como era o trabalho dela como vendedora de doce. Ela empacotava e era várias e várias doces por dia, então tinha muita demanda, e às vezes ela se sentia até cansada para escrever
poemas, mas mesmo assim ela não desistiu da carreira de ser escritora e poetisa. Temos um jornal aí, uma imagem de um jornal, que é o Jornal de Drummond, né? Ele vai ser lançado aí na década de 80, então a gente vai ter uma base aí da publicação Cora Coralina de Goiás. Vai ser uma homenagem de Carlos Drummond de Andrade, né? O outro escritor, que é o escritor modernista, que vai trazer aí o foco nela. Então, vai trazer relatos da vida dela, algumas falas dela. E uma das falas da própria Cora Coralina é, abre aspas, mulher sertaneja, livre, tabulenta, cultivamente rude. Fecha aspas. Então, essa é uma frase de Cora Coralina que é muito marcante, né? Ela sempre traz a mulher, sempre traz a menina para dentro das suas falas, para dentro da sua obra. Abre aspas, vive dentro de mim a mulher proletária, fecha aspas. A gente vê uma questão aí de ideologia do socialismo, da busca dela pela política, né, da busca dela pelo proletariado, pela mulher proletária, pela mulher que conquista, que busca, né, que vai à luta. Então, essa é a ideia de Cora Coralina, não só nas suas falas, mas também dentro da sua obra. Também temos essa imagem, essa fotografia retirada de Cora Coralina e o baiano, né, o Jorge Amado. Para quem tiver curiosidade e não sabe quem é Jorge Amado, também tem aí um vídeo que a gente preparou, a gente fez também uma leitura coletiva de 2 obras dele, que é o mais cobrado aí no vestibular da UNEB, mas ele também tem uma vastidão, né, de obras, é um dos escritores, se não o maior escritor baiano, né, um dos mais renomes aí em nível não nacional, mas também em nível mundial. Então, em 1911, teve o primeiro conto e crônica publicado no jornal da época. Depois da Semana de Arte Moderna, percebeu uma identificação com a versificação da literatura com a poesia. Então, ela se torna ali uma escritora naquele período, uma escritora não reconhecida, né, porque ela fazia questão de não ser identificada como escritora em si, mas ela acabou produzindo ali, de certo modo, várias escritas, vários poemas. E aí, depois da semana de 22, ela acaba publicando algumas coisas. E ali ela não deixou parado, né? Ela sempre foi, a todo momento, tentando conquistar espaço dentro da literatura. E aí temos a foto inédita, né, dela e o escritor baiano Jorge Amado. Tem até uma brincadeira que dizem, né, que o Jorge Amado relatou em sua casa que ninguém poderia mais comprar obra nenhuma, ninguém poderia ler obra nenhuma de Cora Coralina, porque ela estava vendendo mais do que ele. Mas isso foi uma forma irônica. E aí, depois de descobrir esse foco todo em Cora Coralina, ele acaba voltando para ele acaba indo, na verdade, para Goiás, e aí descobre, vai conhecer ela pessoalmente, acaba fazendo uma visita ali à Cora Coralina, e descobre que ela não é um risco, né, para sua literatura, mas sim um complemento para a literatura brasileira. Então, aí temos um retrato inédito de Cora Coralina e Jorge Amado. Vamos ler aí um poema dela, né? Mulher da Vida, um poema muito lindo que vai trazer a questão da mulher guerreira, da mulher lutadora. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes, ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e abortos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Então, aí, ela traz um questionamento muito marcante, porque quando ela fala mulher da zona, né? Mulher da zona era a mulher que gostava, né? Que era do bordel, que era uma mulher da zona, mulher da rua, né? Mulher prostituta. Então, ela vai trazer essa questão da mulher, mesmo ela estando na rua, mesmo ela tendo essa profissão, esse modo de vida, mulher da vida, né? Ela vai ser uma mulher, independente de qual circunstância ela esteja, ela é uma mulher. Ela deve ser respeitada pela sua feminilidade, ela deve ser respeitada por ela, para o ser, como ser humano, e não como mulher da zona. Então, esse é o questionamento da mulher da vida, né? Uma mulher da vida, que não tem muita diferença de mulher, de mulheres e mulheres, né? Não tem diferença da mulher da zona para a mulher que vivenciou uma seca, uma mulher guerreira, uma mulher lutadora. Não tem diferença nenhuma de acordo com esse poema aí de Cora Coralina.
Também vamos ter aí Assim que eu vejo a vida, né? Acho que um dos poemas mais populares de Cora Coralina. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, com lições da vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Então, aí é um poema muito marcante, né? Ela vai trazer a história dela, teve coisas positivas e negativas, teve rompimentos, mas também teve sabedoria, teve dignidade, teve segurança, mas também teve desmoronamento. Então, assim, a mulher brasileira, a mulher vista de acordo com ela, até para a mulher dela ser vivenciada, né? Ela ser uma mulher da vida assim, bem vivenciada, né? Tem um bom relacionamento com as nuances da vida, ela passa a mostrar isso nesse poema. Então, esse poema é marcante, é assim que eu vejo a vida, né? Então, é assim que eu sou mulher, é assim que eu vejo a vida do meu ponto de vista, da minha biografia. Então, esse trecho aí, esse poema de Cora Coralina é muito marcante. Considerações de Aninha. Ela diz que esse poema foi criado aí a partir do reflexão dela com relações às Aninhas, né? Várias Anas no mundo. Então, melhor do que a criatura, fez o Criador a criação. A criatura é limitada, o tempo, o espaço, normas e costumes, erros e acertos. A criação é ilimitada, excede o tempo e o meio, projeta-se dos cosmos. Então, esse é um poema aí, considerações de Aninha. Então, é a consideração dela para a vida, para a criação, que o tempo passa, os erros acontecem, mas você tem que estar erguida, você tem que estar em constante vigilância, né? Tem aquela velha tradição dela voltar ao passado, a dizer que ela vivenciou coisas horríveis, mas ela está feliz, ela foi uma guerreira, ela passou para a próxima etapa, ela avançou naquela etapa. Então, aí são as considerações de Aninha. Deixo para vocês esse vídeo em homenagem a Cora Coralina, uma das grandes escritoras, que revolucionou a literatura e disse para a gente que nunca é tarde para a gente fazer história dentro da literatura, dentro da escrita. Então, deixo esse vídeo para vocês, espero encontrar vocês no próximo vídeo, e a gente vai falar de mais outra mulher guerreira aí dentro da literatura. Até lá!